Boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samuel Martins, sou da Igreja Videira Bueno, e eu quero compartilhar a respeito da Palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 12, que fala sobre o fermento dos fariseus e algumas admoestações. Eu vou ler o capítulo 12, a partir do versículo 22 até o versículo 34. Diz assim: Dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os alimenta, os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um fôlego ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vós tende o vosso Pai que sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenininho rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Quero orar com você, que você feche seus olhos agora e medite, que a gente possa ter revelação a respeito dessa palavra. O Espírito de Deus, o Espírito de vida, Espírito do Senhor, que só possa vir nos trazer revelação e entendimento a respeito da sua palavra. Ó Deus, como a sua palavra diz, a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de discernir alma e espírito, e dividir juntas e medulas, e discernir o propósito do coração do homem. Senhor Deus, que sua pessoa, Deus, possa falar ao nosso coração a verdade da sua palavra, que não venha sobre nós opiniões e sentimentos humanos que são ineficientes, ineficazes, que não podem, Deus, ó Pai, ter a capacidade de ter a visão, Deus, ó Pai, do todo, que não tem a capacidade, Deus, ó Pai, de muitas das vezes compreender o que está no seu coração e todos os seus desígnios, Deus, ó Pai, para todos os eventos e acontecimentos que acontecem entre nós, homens. Senhor de Deus, Senhor Deus, vem com a sua palavra e vem nos trazer, Deus, ó Pai, paz e aquietação à nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Então, estudando e vendo em relação a essa porção da palavra de Deus, nós vemos que o coração humano, o coração do homem, ele tem uma tendência a se preocupar com o dia de amanhã. Nós percebemos
que Jesus, ele falou aos seus discípulos, advertindo-os, para que eles não tivessem o coração inquieto, o coração ansioso pela vida, quanto que há de comer, pelo corpo e quanto que há de se vestir. Porque a Bíblia, Jesus, ele afirmou, a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E ele pede para nós observarmos os corvos, que não semeiam e nem ceifam, ou seja, eles nem sequer semeiam, e eles nem têm dispensa, nem têm depósito. No entanto, Deus sustenta. E de uma forma tão poderosa, Jesus compara. Quem somos nós comparados aos corvos? Quanto mais nós somos mais valiosos ao olhar do Senhor, ao coração do Pai, do que as aves. E como eles começam também a comparar. Quanto mais, independente da nossa ansiosidade, quanto ansioso a gente esteja, a gente não consegue acrescentar nenhum corvo, nenhuma sequer mínimo de tempo ao curso da nossa vida. Então, ou seja, você pode se esforçar ao máximo para tentar você possa viver, seja um ano a mais da sua vida, ou 1 hora, ou 30 segundos. Não adianta. Tudo tem uma predestinação divina. Então não adianta a gente ficar nessa ansiedade pensando com medo da morte, com medo do futuro. O Senhor Jesus, ele nos dá essa legitimidade para a gente pensar que tudo tem um propósito, para a gente aquietar o nosso coração. A palavra de Deus diz o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas a princípio a gente tem que entender que o Senhor, ele entregou seu próprio Filho por amor de nós. Porventura, não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem o justifica? Então, meu querido, aqui eu só tenho falado em relação exclusivamente à palavra de Deus, não opinião minha, não é entendimento meu. A palavra do Senhor diz que a sua vida é mais importante. A sua vida é mais importante do que você possa pensar. O seu coração é mais importante do que você possa pensar, do que você vai ter que amanhã para comer, do que amanhã você terá para vestir. Então, nesses dias que a gente tem vivido, dessa questão do vírus, desse vírus que tem trazido inquietação no coração, tem trazido muito temor, né, no coração das pessoas, isso não pode abalar sua fé. Você tem que crer, você tem que se posicionar como filho que é amado, como alguém que entende que é amado, e que essas coisas não podem abalar sua fé. Que o Espírito de Deus possa trazer paz e alegria no seu coração nesses dias. Eu penso que esse é o coração de Deus para você. Você glorificar a Deus, né? A gente observar também no versículo 27, fala para a gente observar os lírios, que eles não fiam nem tecem. E o Senhor, contudo, afirma que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais se trata de você, meu irmão. Quanto mais se trata de você, meu querido. Então, o coração daquela pessoa que crê, ela não é igual daquele que não tem fé, daquele que se baseia em números, em questões naturais. A Bíblia diz, nos Salmos, diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, quando você entende que o Senhor é o seu pastor, nada pode te trazer
inquietação, no seu coração, temor, o medo do futuro, porque o Senhor, Ele é o seu pastor, Ele te guarda em toda circunstância, né? E nessa porção da palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele antes de começar a falar a respeito da questão da ansiedade pela vida, do que há de comer e do corpo, do vestir, ele faz uma reprovação à avareza. Ele começa a falar no versículo 13 que ele começa a dar um exemplo sobre o homem que estava no meio da multidão, que lhe perguntou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. O que Jesus falou? Que ele não foi constituído como juiz ou partidor entre os judeus. Então esse homem recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E Jesus, ele começa a falar a respeito de uma parábola que diz que o campo de um homem rico produziu com muita abundância. O homem, ele tinha muitas riquezas. Ele era um homem muito rico. Ele tinha muitas riquezas que ele até mesmo ele se arrazoava, ele se alegrava consigo mesmo e dizia: que farei? Pois eu não tenho nem sequer onde recolher os meus frutos. Ele tinha tanta prosperidade, ele tinha tantas riquezas na questão da plantação dele, que ele não tinha nenhum lugar para depositar a sua colheita. Então, tirando para um exemplo de hoje, era uma pessoa que ele não tinha nem lugares suficientes para guardar a sua riqueza. Ele era tão rico que ele não tinha como guardar suas riquezas, ele não tinha nem depósito. E ele dizia isso, que ele falava que ele destruiria os seus próprios celeiros e reconstruiria outros maiores. E ele recolheria todo o seu produto e todos os seus bens. Então ele até pensava em criar um depósito maior, porque não tinha como ele ter local, ele não tinha condições nem mesmo para que se ele fosse recolher todos os seus frutos, não tinha lugar suficiente. E ele dizia, aqui no verso 19 fala: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansarei e comerei, beberei e me regozijarei, me alegrarei. Mas no verso 20 ele fala que Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nesse sentido, nós entendemos que esse homem, muito embora ele tivesse muitas riquezas terrenas, embora entrosasse para si mesmo muitas riquezas, diante de Deus ele era um pobre, cego e nu. Ele não tinha tesouros diante de Deus. A sua visão, o seu olhar estava simplesmente para as coisas terrenas. Esse homem, ele foi qualificado diante de Deus como um louco, um rico louco, porque as suas posses diante de Deus eram simplesmente emprestadas, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Não é nada. A Bíblia fala que todo o ouro é meu e toda a prata é minha. A única riqueza que duradoura é aquela que a gente possa possuir diante de Deus, meu irmão. O que você tem produzido diante de Deus? Como é que tem sido sua vida diante de Deus? Nesses dias eu quero levá-lo a refletir, né, sobre esses dias que a gente tem
estamos num ambiente que a gente tem percebido tanto que nós, como seres humanos, somos vulneráveis. O quanto talvez uma coisa tão pequenininha pode abalar tanto, às vezes, uma estrutura mundial, uma estrutura de um país, recursos de um país, toda uma logística. E que, diante de Deus, nós não somos nada. Diante de Deus, nós não somos nada no sentido que Ele que deve ser a nossa fonte. E nós, como homens, nós temos que nos resguardar, pensando que Deus é minha fonte. O Senhor é minha fonte. E também pensarmos sobre o que nós estamos entesourando diante do Senhor. Quais têm sido a nossa riqueza diante do Senhor? Como é que tem sido o nosso coração diante de Deus? Sabe, se até esse ano você não fez nenhum projeto diante de Deus, se esse ano seus planos, seus projetos simplesmente foram projetos e metas focados nas coisas terrenas, eu quero te pedir, faça projetos diante do Senhor, faça projetos nobres diante do Senhor, sabe? Começa a fazer um plano sobre aquilo que está no coração de Deus. Aí você pode me perguntar, o que está no coração de Deus? O que está no coração de Deus? É algo que nós temos que buscar diariamente, de maneira prática. O que está no coração de Deus? Algo que eu penso e faço, como Jesus reagiria diante de tal e tal circunstância. Eu falar aqui simplesmente questão teológica, como você pode agradar o coração do Senhor, isso é algo muito simples, talvez, para tentar te falar, mas que o Espírito Santo possa te guiar, sabe, de você fazer as escolhas, sabe. Eu penso que nesse mundo, quando você começa a se dirigir, quando você começa a tomar o próprio controle do volante do carro que é a sua vida, a gente muitas vezes se decepciona. A Bíblia fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu peço para que você faça a seguinte escolha. Peça para Deus tomar o controle da sua vida. Ore a Deus para que possa tomar conta do controle da sua vida. Pare de tomar suas próprias escolhas baseado no seu ego, baseado na sua própria vontade. Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor te guiar e entesoure, acumule riquezas diante do Senhor e não ande ansioso com o futuro. Não ande ansioso demais com o futuro. Muitas vezes sua profissão, as coisas, seja coisas de conhecimento humano. Não fique ansioso por causa dessas coisas. O Senhor, no tempo oportuno, vai te dar tudo que está no seu coração. Mas esse é um momento único, importante, para você estabelecer coisas diante de Deus. Você estabelecer riquezas diante de Deus. Em nome de Jesus. Quero agora nesse momento orar por você, para que esse coração e esse entendimento possa ser inserido no seu coração. Amém. Ô Espírito Santo de Deus, eu quero orar para que esse irmão que está escutando esse áudio, para essa irmã que está escutando esse áudio, possa nesta noite ter a revelação no espírito e na alma em relação ao seu desejo, seu desígnio para essa pessoa. Espírito Santo de Deus, que só possa visitar, Deus, Pai,
essa pessoa nesta noite, trazendo vida, trazendo graça, trazendo entendimento, Senhor, que nós somos e devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Nós fomos comprados, Deus, ó Pai, por alto preço. Nós fomos amados, Deus, ó Pai, por meio de Jesus Cristo, pelo que o Senhor, Deus, ó Pai, fez ali na cruz. Aquela é a prova, Deus, ó Pai, aquela é o penhor, que esse entendimento, essa revelação do seu amor possa estar sobre nós. Como diz lá em 2 Coríntios 4,15, que todas as coisas existem por amor de nós. Que esse entendimento, Deus, ó Pai, que esse coração possa estar, Deus, ó Pai, implementado, possa estar aquecendo o coração de cada um que ouve esse áudio. Em nome do Senhor Jesus. Amém.